Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Sempre um prazer, uma satisfação recebê-lo em nosso estúdio. Muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Jorge, pelo convite. Vamos prestar contas de mandato, um trabalho de grande envergadura nesta Casa de Leis, mas eu pego um tema em especial, a crise hídrica. O senhor comandou uma audiência pública e trouxe especialistas para falar sobre a questão da falta de água, do rodízio, da contenção de alguns setores aí do abastecimento de água. Deputado, por que o seu mandato está tão preocupado com a questão da crise hídrica? Olha, primeiramente, Jorge, porque nós estamos acompanhando já há um bom tempo, há 2 anos, pelo menos, que nós estamos acompanhando esse debate aqui mesmo na Assembleia Legislativa. E, sobretudo, no ano passado, nós tomamos algumas iniciativas. O nosso mandato protocolou vários requerimentos em várias comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa, convocando a presidente da Sabesp para depor, o secretário de Recursos Hídricos, né? Convidamos aqui o Ministério Público também para apresentar as denúncias que o MP vinha fazendo em relação à falta de gestão nessa área. E no final do ano, inclusive, eu cheguei a protocolar no Ministério Público uma representação pedindo para que o MP imputasse o governador Geraldo Alckmin por crime de responsabilidade. O fato é que essa crise da água não é uma crise produzida pela natureza. Nós não podemos aqui admitir que o governo criminalize a natureza ou São Pedro, dizendo que não está chovendo mais. Logicamente que há uma crise climática no mundo, no planeta. Nós temos a questão do aquecimento global, a questão do desmatamento, principalmente no estado de São Paulo, que infelizmente no final do ano passado a Assembleia Legislativa votou uma lei aqui. Eu votei contra, logicamente, o projeto 219, que aumenta a possibilidade de desmatamento no estado de São Paulo. Então, essa crise da água não é bem uma crise, na verdade, é um colapso, é uma crise, na verdade, produzida politicamente por um governo inoperante, um governo que se pautou pela inércia, pela incúria, pela irresponsabilidade, que nos jogou nessa situação de quase calamidade pública. E a situação pode piorar muito. Então, acho que todos os mandatos devem se debruçar nesse tema e fazer gestões junto ao governo estadual, junto à sociedade. E a Assembleia Legislativa não pode ser omissa, porque o governo estadual foi omisso. Eu digo que houve uma omissão criminosa do governo estadual, porque ele não ofereceu para a população a segurança hídrica. Desde 2004 que o governo já foi alertado, quando dá autorização para a utilização do sistema Cantareira, a Sabesp, pelo contrato, teria que construir novos reservatórios e captar água de outros mananciais, de outras regiões, porque em 2004 a própria ANA, a Agência Nacional de Água, já tinha detectado que haveria um colapso, que o sistema Cantareira não teria mais condições de abastecer toda a região metropolitana. Ele foi desenhado por uma população menor que a estimada hoje na capital, cerca de 11 milhões, e na Grande São Paulo mais de 20 milhões, deputado? Exatamente. Então o sistema Cantareira não dá mais conta. Houve um crescimento desordenado da região metropolitana, né? E um adensamento fora do comum aqui, porque aqui o que nós temos é a grande especulação imobiliária, a especulação da terra. Não há limite aqui na região metropolitana. E aí nós entramos num processo de colapso. O fato é que em 2004 já havia sinalização, e no contrato feito com a Sabesp, o governo estadual, que é onde houve a autorização da outorga, a Sabesp teria que construir novos reservatórios e captar a água de outros mananciais. Ela teria que apresentar, em 30 meses, teria que apresentar um plano. Não apresentou, o governo não multou, o governo não tomou nenhuma providência, as agências se calaram, as agências reguladoras como a ANA, a ARCESP, o DAE, enfim, todos os organismos que poderiam interferir não cumpriram a sua função. E em 2009 nós tivemos um novo alerta com um documento, um relatório que tinha o título de Cenários Ambientais 2020, que foi um documento produzido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
esse documento foi elaborado, esse estudo, por 200 especialistas, pesquisadores. Isso em 2009, o senhor está falando? Em 2009, esse documento. Em 2009, esse documento já estava lá. Já estava pronto. Alertando, inclusive. Alertando o governo de que nós entraríamos, se nada fosse feito, se as medidas não fossem tomadas a tempo. A partir de cenários, né? De cenários. E por incrível que pareça, o documento foi profético, porque ele já anunciou a crise de 2015, dizendo que nós entraríamos numa grande crise sem precedentes em 2015, que é essa que nós já estamos passando, e que isso teria uma piora em 2018. Em 2018, nós teríamos também a perda de toda a água subterrânea, Sim. porque os reservatórios secam, nós vamos buscar a água no lençol freático, essa água vai acabar, porque ela é finita também, então em 2018 vai ser muito pior. E esse cenário foi apresentado em 2009. Nenhuma providência foi tomada também pelo governo, na época o governo Serra, depois veio o Alckmin de novo. Enfim, então essa crise tem nome, esse colapso tem nome. O governador Geraldo Alckmin, a inércia, a inoperância, a irresponsabilidade, leviandade governamental que nos empurra para um grande precipício ambiental e social. É isso que nós estamos denunciando o tempo todo, né? Porque se as medidas tivessem sido tomadas a tempo, nós não estaríamos passando por isso, porque cada vez mais nós vamos ter que conviver com as mudanças climáticas, com as secas, com estiagens prolongadas, isso é fato. Hoje, todos os estudos mostram isso, então qualquer governo tem que fazer já a prevenção, né, que é o reuso da água, Sim. incentivar a população a fazer o reuso da água. Vamos falar sobre isso, tá. Deputado Alim, nessa conversa no Por Dentro da Política. Eu lembro, o deputado esteve à frente de uma audiência pública, conclamou a sociedade, a academia, a discutir a questão da água aqui nessa Casa de Leis. Aliás, uma plenária muito concorrida, né, deputado? Não coube num dos plenarinhos, foi para o plenário maior, o plenário Franco Montoro. E eu queria saber do senhor... E ela durou 5 horas, foi uma audiência pública com 5 horas de duração, uma das maiores aqui da Assembleia Legislativa. E das mais concorridas, exatamente. Inclusive. Mas o senhor ouviu ativistas do meio ambiente, funcionários da Sabesp e professores especialistas no assunto. Qual é a maior preocupação, deputado? A maior preocupação é que o governo, durante todo esse tempo, apostou nas chuvas, né, que haveria uma quantidade de chuvas suficiente para... encher novamente os reservatórios. Isso não aconteceu e não está acontecendo. A maior preocupação de todos ali é que nós vamos ter uma chuva de baixa intensidade, os reservatórios não serão repostos, minimamente repostos, e nós vamos entrar num grande colapso ainda nesse ano, um grande colapso social e ambiental. Nós poderemos, aí nos próximos meses, assistir à guerra da água, né? Isso pode gerar muita violência na sociedade, muito desconforto, transtornos, mortes. Então, nós temos todos os participantes apresentaram um quadro futuro tenebroso e sombrio, todos sem exceção, mostrando que não há uma solução imediata, que a solução deveria ter sido construída anteriormente, que agora o cenário é muito difícil daqui para frente. E a única coisa... agora é economizar água. Pois é. Tem que economizar, não tem outra saída nesse momento. Quando o secretário de Recursos Hídricos, um especialista, o professor Benedito Braga, que é presidente do Fórum Mundial da Água, e diz que espera que a população faça a sua parte, economizando, aliás, a população que já chegou a fazer economia de 100 bilhões de litros, de metros cúbicos, eu me confundo aqui. Mas, deputado, a população está fazendo a sua parte, está economizando água, não está disposta a pagar multas por excesso de consumo e parece que 80% da população conseguiu alcançar a redução esperada. Eu acho o seguinte, Jorge, primeiramente que a população uma boa parte, uma parcela significativa da população está muito preocupada e economizando já. A gente sente já esse movimento na sociedade, a sociedade se esforçando muito porque ela sabe da gravidade da situação, a população vê o tempo todo as imagens na TV do reservatório secando, da Cantareira e os outros também, Guarapiranga, sim. Tietê, todos eles estão secando, trabalhando, muitos deles já com o volume morto. O governo não gosta de falar em volume morto, ele disse que é para falar em reserva técnica, para dar uma disfarçada, é volume morto mesmo de água. Então, essa situação, a situação que a população já está dando a sua colaboração. Porém, nós temos que desfazer alguns mitos aqui, né? Primeiramente, a população, ela só consome
de 8% a 9% da água produzida pela Sabesp. Aí você me pergunta, mas para o que vai o restante da água? Vai para indústria e para o agronegócio, os serviços, e uma boa parte, aproximadamente 30%, se perde na tubulação, que é antiga, tem tubulação de 80 anos aqui em São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Os vazamentos nas ruas mostram isso. Os vazamentos e a tubulação, que é muito velha e não foi trocada, não houve investimento na recuperação, na troca dessa tubulação. Então, na verdade, o governo não tem que apelar só para a população, porque a população é a parte mais frágil e a que menos consome. Nós temos aí 70% do consumo que vem da indústria, do comércio, de serviços e, sobretudo, do grande agronegócio. Então, o governo tem que atacar essas áreas, ali que tem que ter economia também. É possível. Existem técnicas hoje na agricultura. Sem ficar refém, digo, deputado, porque quando se fala da agricultura, alguém pode falar, mas se eu não produzo, os alimentos vão ficar mais caros e a população vai pagar mais caro. Veja bem, a agricultura vai continuar produzindo, mas ela vai também fazer um racionamento, ela vai mudar a sua técnica. Tem muito desperdício hoje na agricultura, né? Porque a técnica utilizada hoje é uma técnica superada hoje de irrigação. Então, de aspersão. Hoje existe aspersão. Quando, na verdade, poderia gotejar essa água, né? O gotejamento é o sistema correto. E ele é possível, ele é viável e você economiza muita água. Na indústria também, a indústria tem que tratar a sua própria água, né? E usá-la. E não tem sentido você usar numa montadora, como a Volkswagen, como a Ford, água potável com cloro para você aquecer, resfriar os sistemas. Você pode usar a mesma água que é utilizada nos banheiros da empresa, você trata a empresa, pode fazer o tratamento, ela tem condições. Enfim, tem condições, existem 1000 possibilidades de você economizar também nesses setores e na própria Sabesp, que ela não pode desperdiçar 30% da água produzida. Aí é insumo básico, é matéria-prima da Sabesp. É matéria-prima dela, então aí é culpa dela. Então, não podemos, não se pode criminalizar a natureza por essa crise, não se pode criminalizar São Pedro, que não está chovendo, e muito menos não podemos criminalizar a população. Se tem algum criminoso aqui, é o governo. O governo que é o grande criminoso tem que pagar por isso. Se falou em falta de planejamento nessa reunião, nessa audiência pública bastante concorrida que falamos aqui, deputado. Falta de planejamento, ou seja, da parte do Estado, ou seja, dos organismos, inclusive dos municípios. Não vamos tirar dos municípios também a responsabilidade, até porque a outorga municipal do Serviço de Águas e Esgotos, de esgotamento sanitário, é dos prefeitos. No caso, foi delegada para uma concessionária chamada Sabesp. O fato, Jorge, essa crise também é uma crise, como eu disse, não é só uma crise ambiental, uma crise política, porque, no fundo, a água foi privatizada, a água virou mercadoria. Essa é a grande verdade. Uma commodity. Exatamente, ela virou mercadoria. A água, que é um bem essencial à vida, que é um direito fundamental à vida, à existência da pessoa humana, ela, aqui em São Paulo, sobretudo em São Paulo, virou uma mercadoria. A Sabesp, como uma empresa semi-estatal e semi-privatizada, porque quase metade dela é privatizada, ela tem as suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Então, uma boa parte do lucro da Sabesp é direcionada para os especuladores, para os investidores que investem, muitos investidores internacionais que querem o lucro da Sabesp. Então, a Sabesp é uma empresa que vende água e quer vender água porque ela precisa ter lucro e ela não investe porque ela precisa de lucro. E ela atende muito mais os interesses dos investidores, sobretudo os internacionais, do que da população e do bem-estar da população. Então, por isso que nós somos contra essa semi-privatização. A Sabesp é uma empresa pública, ela deveria ser totalmente estatizada, com controle social, a sociedade controlando, porque ela cuida de um bem essencial à vida, que é a água. Então, por isso que nós estamos vivendo essa crise também. Se não fosse um bem privatizado, nós talvez estaríamos numa outra situação, porque a Sabesp estaria utilizando todo o seu lucro, todo o seu potencial realmente para o bem-estar da população, e não para abastecer os bolsos dos especuladores, dos rentistas e dos investidores
da Bolsa de Valores. Eu queria que o senhor explicasse melhor esse conceito de privatização da água, que não é apenas a Sabesp. Grandes grupos internacionais também têm comprado pequenas produtoras de água mineral, ou seja, há muito interesse, inclusive, que as torneiras sequem de vez para vender esse insumo caríssimo que é a água a peso de ouro, deputado? Essa é a nossa grande preocupação na audiência pública que nós tivemos, uma proposta que apareceu o tempo todo, porque nós fizemos encaminhamentos, o tabelamento imediato da água mineral, justamente para evitar isso que você está dizendo. Especulação, as pessoas vão comprar e vão estocar em casa. Porque num determinado momento a água vai valer muito e as pessoas não vão poder ter acesso. Principalmente se elas desaparecerem das gôndolas. Exatamente. Então nós temos que fazer um tabelamento já, né? Sim. Tabelamento, e quem descumprir vai sofrer uma pena rigorosa, entendeu? Sim. Então essa é uma proposta importante que foi apresentada porque há interesse, sem dúvida, desses grupos, até grupos internacionais, em vender e ganhar muito dinheiro em cima dessa crise, da desgraça aqui da população de São Paulo. O senhor ouviu o professor Zufo, da Universidade de Campinas, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a colaboração da universidade, da academia, para a crise hídrica, o que os especialistas estão falando, além desse risco iminente das torneiras secarem. Olha, os cientistas, pesquisadores, professores, principalmente o professor Antônio Carlos Zufo, que é um dos maiores especialistas do Brasil, tem dado uma grande contribuição para esse debate, porque eles estão trazendo dados técnicos, científicos, né, jogando luz nessa discussão e desmistificando muita coisa. O Zufo e outras pessoas também que estão pesquisando, como o professor Cachel, também trouxe colaboração ele é um engenheiro que trabalhou mais de 30 anos na Sabesp, mas é um professor também, um pesquisador, trouxe muitas informações que o governo não oferece para a população, porque o governo está omisso, o governo não está sendo transparente com a população. Tanto é que saiu agora uma matéria na semana passada, no sábado, agora passado, na Folha de São Paulo, dizendo que o governo está tentando obrigar os funcionários a não falarem sobre a crise, a usar até uma terminologia para não assustar a população. Eles proíbem os funcionários da Sabesp e os dirigentes do governo de utilizar a palavra volume morto. Sim. Então, reserva técnica. Né? Então, não se fala em crise ou colapso do abastecimento, né? Se fala em falta de chuvas, em administração do recurso existente. Não? E também, a própria matéria diz que a Sabesp está orientando deputados e vereadores a irem para as tribunas dos parlamentos, para tentar amenizar, dizendo que não há crise. Então, é importante que a gente tenha um contraponto, a verdade tem que vir à tona. O governador deveria vir a público, pedir desculpas, primeiramente, por ter enganado a população durante todo esse tempo, principalmente no ano passado, no período eleitoral, quando ele disse sistematicamente que não havia crise, que não havia racionamento, que não faltaria água em nenhum momento, nem agora em 2015. Ele na verdade, penhorou a água para ganhar a eleição, o governador Alckmin. Ele estava muito mais preocupado em estar com a sua imagem, não quer desgaste político, do que com a questão da água em São Paulo. Então, por isso que nós queremos que ele seja punido. Ele mentiu para a população, né, fraudou, fez declarações fraudulentas e penhorou a água para ganhar a eleição. Ganhou a água, mas deixou a população em estado de calamidade pública. Nesses minutos que nos restam, deputado, antes de falar de um outro assunto do mandato, mas só para fechar, a sociedade civil está mobilizada. Eu vejo aqui a página da Aliança pela Água, são várias entidades da sociedade civil. Está todo mundo muito preocupado com a questão aí da crise hídrica. Sim, tem muitas manifestações públicas, muitas entidades. Na nossa audiência pública mesmo, a nossa audiência pública foi antecedida por uma grande manifestação que saiu da Avenida Paulista e veio em marcha até a porta, fez um ato aqui na Assembleia Legislativa e depois participou. Então tem vários atos, na semana que vem haverá um grande ato no MASP, aqui na Paulista. Então nós temos, a população já começa a se mobilizar para pressionar o governo a falar a verdade, a oferecer transparência, e tem que apresentar um plano B para a população. Sim. Deputado, eu queria falar sobre outro assunto de mandato, a questão dos professores categoria O, é isso? É isso mesmo. Aliás, um artigo recente do senhor fala que é assustadora e desumana a situação dos professores categoria O da rede estadual de ensino. Que vem a ser essa categoria O, deputado? A categoria é o professor contratado em caráter excepcional e num contrato totalmente precarizado, ele só pode trabalhar um ano.
vencido o contrato, ele fica um ano fora, ele não pode trabalhar durante um ano na rede estadual. Uma excrescência que foi aprovada na Assembleia Legislativa, eu votei contra, logicamente, mas o projeto foi aprovado pela base do governo em 2009, Sim. que precarizou totalmente o contrato e a vida do professor categoria. Nós temos 50 mil professores nessa situação. 50 mil 50... de uma rede de 200 mil, quer dizer, um quarto da... Exatamente, é uma rede, é uma quantidade muito grande, 50 mil professores precarizados. Então, esse professor contratado pela categoria O não tem direito ao IANSP, a assistência médica, não tem direito à aposentadoria por SPPREV. Ele é privado, excluído de vários direitos e benefícios que os outros professores têm. Ele é considerado pelo Estado, infelizmente, um professor de 5ª categoria. É um absurdo. É o trabalho quase que semi-escravo hoje na rede. Desde quando essa realidade existe? Desde 2009. Desde 2009 que a lei foi aprovada aqui no governo Serra e mantida pelo governador Alckmin. Nós já fizemos muitos movimentos, apresentei projetos para mudar a lei, entrei no Ministério Público. Eu venho fazendo um movimento forte aqui na Assembleia para mudar essa legislação Sim. e acabar com a precarização do contrato de trabalho desse professor. Então, o professor faz um contrato de um ano com o Estado. E por quê? Porque o Estado não quer que ele tenha vínculo empregatício. Sim. Então, o Estado está preocupado com a questão econômica e não com a questão educacional, porque esse professor fica um ano na rede, depois ele entra na duzentena. Duzentena significa 200 dias fora da sala de aula. Para não haver um vínculo. Para quebrar o vínculo dele, exatamente. O que acontece? O professor fica desempregado depois, durante o ano, e o aluno sem aula. Nós temos muitas escolas que iniciaram o ano sem professores, porque o professor entrou na duzentena, então ele não vai receber mais nada, vai embora, ele é expulso praticamente da rede, só pode voltar depois de um ano. E será substituído por um outro categoria O também? Exatamente, por um outro categoria O. Mas isso desestimula o professor a continuar, porque quem que pode trabalhar um ano e ficar um ano parado para depois voltar ganhando salário aviltante? Isso não existe. É um desestímulo que o Estado está produzindo para o professor. E como era a contratação desses profissionais antes da lei, em 2009? Antes da lei, o professor era o professor OFACT, era pela lei 500 de 1974, que era uma lei ruim, mas era muito melhor do que essa piorou. De 74 até 2009, e durante esse tempo houve contratação de professores via concurso, Isso. E esses professores foram ficando à margem, digamos assim. O professor que era contratado antes pela lei 500, ele era também admitido em caráter temporário, mas enquanto não viesse o professor concursado, ele ia ficando. Então, ele tinha uma certa estabilidade ali, porque ele não perdia as aulas. Ele só perdia quando vinha um professor efetivo concursado. Efetivo concursado para aquela vaga. Daí ele tinha que sair, logicamente. Ele teria que remanejar para uma outra, ele ficaria à disposição de outras escolas. Exatamente. Então, a lei era muito melhor, porque o aluno não ficava sem aula, não prejudicava o aluno, e nem o professor ACT, contratado por essa lei. Mas o governador Serra, de uma forma perversa, apresentou um projeto piorando essa situação, dizendo agora o professor vai ter um contrato só de um ano e vencendo o contrato, mesmo que não tenha professor, ele tem que abandonar a sala de aula e a escola. Prejuízo e desestímulo para esse profissional e prejuízo também para o aluno, Exatamente. Que fica sem todos o professor. Todos perdem. O professor perde, o aluno perde, a sociedade perde e, sobretudo, as pessoas que pretendem entrar no magistério ficam desestimuladas. Quem que vai trabalhar um ano e depois ficar um ano sem trabalhar? Isso não existe. É um crime o que o governador está fazendo com os professores categoria O. E haveria como abrir concursos públicos para assimilar esses profissionais, esses 25 mil, e levá-los de maneira titular para as vagas remanescentes nas escolas? Essa tem sido a nossa grande luta, né? O concurso público de provas e títulos. Tem que ter concurso de 2 em 2 anos aqui em São Paulo para absorver toda essa demanda de professores, que o professor quer seguir sua carreira, se efetivar. Ele só quer para ter substituir mínimo... os que se aposentam e os que abandonam o magistério, vão trabalhar na indústria, abrem o próprio negócio. A situação está tão ruim no magistério, Jorge, os salários são tão baixos e as condições são tão precárias de trabalho, que por ano 3 mil professores da rede estadual estão pedindo exoneração. Professores efetivos, concursados, que entraram recentemente, ficam 2 meses, 3 meses, 4, 5, quando percebem a gravidade da situação, pedem exoneração, indo para outras redes municipais ou rede particular, ou saem da profissão para outra área. Isso, professor efetivo, eu não estou falando de professores categoria O e F, que também saem muitos deles.
Então, se nada for feito, daqui a 10 anos, nós vamos ter um apagão da educação do Estado de São Paulo. Não vamos ter mais professores. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes ao estúdio da TV Assembleia, deputado. Obrigado, Jorge. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.